O Santos hoje fez o que tinha que fazer e venceu. Hoje não importava encantar, jogar bonito, não. O negócio de hoje era ganhar a partida, nem que fosse meio a zero, mas o Santos conseguiu um 2-0 ainda bem e saiu vitorioso dessa partida. Nem o Atlético e nem o Santos tinham ganhado e ainda bem que essa vitória veio pro lado do Santos de forma merecida, mas o Santos, em alguns momentos do jogo, acabou sofrendo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre o jogo em si, vale um alerta, hein? A gente tá muito feliz, né? Tô muito feliz com essa questão da vitória, mas fico triste com a lesão do Neymar, mais uma lesão. E fica a pergunta pro DM do Santos. Até onde esse DM é capacitado, né? Até onde estão respeitando processos? Porque o Soteldo, na última partida contra o Fluminense, já teve, né, uma lesão. E hoje, novamente, o Neymar teve uma lesão. E o jornalista do Diário do Peixe, Lucas Barros, ele trouxe uma notícia, né, um áudio ali. O Soteldo e o Neymar, no jogo contra o Fluminense, estavam indo no sacrifício, cara. Então, até onde esse DM do Santos está capacitado? Porque como arriscar dois jogadores desse tamanho? Agora o Soteldo vai ficar aí algum tempo parado. E o Neymar provavelmente também vai ficar mais algum tempo parado. Ou seja, como é que tá esse departamento médico do Santos? O senhor Pedro Martins, que falou bonito, e tem razão em muitas das frases ditas, mas aonde tá a questão da profissionalização em relação ao DM do Santos? Esse DM do Santos é qualificado? Porque fica a pergunta, cara. No jogo passado a gente teve a lesão do Soteldo, que vem se lesionando sequencialmente. E agora a lesão do Neymar, que também vem tendo lesões consecutivas. A gente sabe que por essa questão de LCA é normal, torcedor, calma. Eu vi muita gente no Twitter falando, nossa, não, já era pro Neymar e tal. Não caia nessa pilha, principalmente pilha de rivais. Não, já era pro Neymar. O Ronaldo Fenômeno, lá em 2001, quando ele tem aquela lesão e ele volta, uma lesão ali também no joelho, ele teve várias e várias lesões musculares. Então é normal. Óbvio, o Neymar é mais velho que o Ronaldo, então pode sentir, né, que o Ronaldo naquela época, então pode sentir um pouco mais. Só que é normal essa questão, mas óbvio que a gente não gosta, né, de ver um jogador do tamanho do Neymar se machucando e, obviamente, também está tendo erros de cálculos. E por isso que o nosso departamento médico também tem que ser contestado, né, porque não é só o Neymar. O Soteldo também, e isso já vem de tempos, hein? Já vem de tempos, vários jogadores demoram pra se recuperar e quando se recuperam acabam se machucando de novo. Então isso já vem sendo algo recorrente no Santos e acontece mais uma vez. Então fica aqui a pergunta. A gente, né, a questão de profissionalização do clube, como o senhor Pedro Martins falou. Mas o nosso DM? Ele é um DM profissional, nosso departamento médico? Ele é capacitado? Fica a pergunta aqui. Agora falando da questão do jogo, cara. O Santos hoje fez o necessário, né? O Santos precisava, mais que tudo, sair com esses 3 pontos. Era uma vitória para recuperar um pouco da confiança desse elenco que estava muito abatido e conseguiu. E em certos momentos demonstrou um bom futebol, né? O primeiro tempo ali o Santos começou bem, começou dominando as ações do jogo, teve oportunidades, fez 2 gols no primeiro tempo, né? Primeiro o Zé Ivaldo aos 24. Zé Ivaldo eu gosto muito dele, cara. Ele é aquele zagueiro maluco, né? E em alguns momentos essa maluquice pode custar caro, assim como custou lá no jogo contra o Corinthians, que ele foi expulso. Hoje ele chegou a ser expulso, mas ainda bem que o juiz foi ver no VAR, porque ia ser uma expulsão que não era merecida, né? Ele não merecia tomar aquele cartão. Contra o Corinthians ele mereceu realmente. E é um zagueiro que eu gosto muito, cara. Ele mostra muita personalidade. É um zagueiro de extrema personalidade. É um zagueiro que chuta mesmo, que tenta, que tem qualidade. Ele mostra uma certa qualidade. É meio lelé das ideias, né? Maluco, beleza. Mas eu gosto muito do Zé Ivaldo. Foi muito bem hoje na partida. Arriscou, né? De fora da área. E na hora do escanteio a bola acabou sobrando aí pra ele dentro da área. Ele chutou muito forte, muito bem. Sem chances pro Everson. Então, cara, é um zagueiro que vem muito bem, é um zagueiro veloz, tem uma boa saída. Na partida passada não tinha ido tão bem, mas hoje fez uma belíssima partida, muito bem na defesa e também se apresentando bem no ataque. É um zagueiro que tem muita personalidade, né? A gente viu ali na dancinha de galinha, pra quem não sabe, ele jogou no Cruzeiro, inclusive ele tá emprestado pelo Cruzeiro pro Santos, e ele provocou o Atlético Mineiro, que é o Galo, né? E ele deu uma provocada ali de galinha. É lelé das ideias, mas eu gosto. É um cara de muita personalidade, de muita vontade, de muita garra, e é um zagueiro veloz, né? Ele tem velocidade e ele demonstra uma certa qualidade. Às vezes exagera um pouco na questão de lançamentos, erra um pouco mais, tem que ser dosada essa questão. Mas na partida de hoje,
especialmente, foi muito bem. E vem tendo bons jogos pelo Santos. No último jogo não foi bem, mas vem tendo boas sequências pelo Santos. O Zé Ivaldo é um dos jogadores mais regulares desse sistema defensivo do Santos, junto com o Brazão e com o Escobar, que a gente vai falar também nesse jogo. E depois a gente faz o gol ali com o Barreal, uma bela jogada do Bom Tempo, cara. O Bom Tempo... Caixinha, a gente falou, acho que no vídeo passado, como é que você pode ter tirado o Bom Tempo, cara? Era um dos únicos jogadores que estava indo bem no Santos, principalmente na questão de meio campo e ataque. E você vai lá no último jogo e me tira ele, que queria sua demissão, né? O moleque jogou muita bola hoje de novo, cara. Muita bola o Bom Tempo jogou. Vem sendo um dos jogadores mais regulares do Santos, sempre jogando bem, e fez uma boa jogada, tocou pro Barreal, e o Barreal fez o gol. Mais um, hein? O Barreal já tem 2 gols no campeonato, né? Teve contra o Vasco aquela cavadinha, e agora... mais um do Barreal que vem se apresentando bem também. Não achei uma partida excelente, mas vem se mostrando uma boa opção o Álvaro Barreal. Cara, vamos jogador a jogador aqui, e aí depois eu já vou comentando. Ó. Gabriel Brazão, pra mim. O Brazão ele fez uma partida muito sólida, né? Ele teve uma saída ali meio estranha, ele é meio maluco pra sair. Isso daí não acabou acarretando em gol contra o Santos, mas no resto ele teve uma partida muito sólida, fez uma defesaça, num cabeceio ali muito difícil, ele foi lá buscar, né, e ele já tinha feito uma defesa assim, se eu não me engano, no Paulista, contra o Mirassol, uma cabeçada, se eu não me engano, do Yuri Castilho, e hoje fez de novo, ele já tinha feito também contra o Vasco, do Vegetti, né, o Verratti tinha cabeceado ali também, então ele vem sendo um grande destaque. A gente sabia que hoje seria um jogo de muitos cruzamentos, se eu não me engano, o Atlético Mineiro é o time que mais tem cruzamentos nesse brasileiro, e até essa rodada de hoje, né, antes dessa rodada de hoje, o Atlético tinha mais de 90 cruzamentos. Pra você ter uma ideia, o segundo time que mais cruzou no campeonato foi o Bahia, que tem 60 e poucos cruzamentos. Então, hoje era uma prova de fogo pro Santos, principalmente um Santos que sofre tanto na bola aérea. O Santos deu um pouquinho de sorte em alguns momentos, mas na maioria das jogadas mostrou muita firmeza defensiva. O Zé Ivaldo e o Gil foram muito bem, no geral. Teve uma sofrida ou outra, o que também é normal. Então, até porque o Santos recuou em alguns momentos. E a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Cara, o Gil também foi muito bem. Se mostrou um zagueiro bem conciso ali. Fez uma belíssima partida o Gil. Nos poucos sofreu. No final do segundo tempo, que o Santos recuou, aí teve mais cruzamentos e teve uma hora ali que ele deu uma baixada, né? Mas na questão até de velocidade ele não sofreu, ele conseguiu se impor muito bem. Um ótimo posicionamento. Então o Gil hoje... que eu ainda falo que pra mim, no decorrer do campeonato, ele vai acabar perdendo essa vaga por causa da questão de velocidade, porque ele é um zagueiro muito bom, cara, ele é muito inteligente, ele sabe, ele tem muita classe, entendeu? Ele é um zagueiro de muita qualidade, mas a idade já chegou. Então eu acredito que com o tempo o Gil vai acabar perdendo essa vaga, mas hoje fez uma boa partida o Gil. Zé Ivaldo idem, foi muito bem também na questão defensiva e ofensiva, o Zé Ivaldo, né, o Gil, o grande destaque dele foi na questão defensiva, por mais que no final o Santos tenha sofrido um pouco mais, mas também a zaga foi muito exigida no final, cara. Né, o time recuou muito, e aí é normal ter uma falha ou outra. O Escobar, mais uma baita partida do Escobar. Esse lateral aí, cara, vem cada vez mais crescendo pelo Santos. Ele demonstra muita vontade de jogar, muita raça. Caraca, é o verdadeiro argentino, cara. O cara tem muita disposição, chega com vontade, e é isso que o torcedor gosta. E mostra uma certa qualidade. Não é aquele jogador exemplar, mas num time assim... O time precisa de um jogador assim esforçado e que não seja de todo ruim. E o Escobar é isso, cara. É um jogador mediano, né? Um jogador que tem uma certa qualidade, não é aquele, né? Não é um baita lateral, não é o Theo Hernandes do Milan, mas ele mostra aí sua qualidade pro futebol brasileiro, ainda mais hoje em dia, cara. Ele vem se tornando um dos melhores laterais que tem disponível no futebol brasileiro, viu? Sendo sincero aí, ele vem sendo um dos melhores laterais. Já o Léo Godoy, meu amigo, mesmo com a vitória do Santos, né, o Santos ia ganhando de 2-0 ali no primeiro tempo, ele não tava muito bem. O Léo Godoy, cara, não conseguiu se achar até agora no Santos. Defensivamente ele é bem fraco, ofensivamente também pouco agregou. Tanto é que no intervalo, se eu não me engano, no intervalo, né, o César Sampaio acabou tirando ele, e com razão. O Schmidt, cara, que no último jogo tinha ido muito mal, fez hoje uma belíssima partida, né? Porque no jogo passado ele teve muita vontade, mas teve erros bobos, né, de ir de primeira, que eu reclamei bastante aqui. Hoje, cara, nossa, que partida do Schmidt, ó. Eu acho que o Bom Tempo contribuiu pra isso também, né, senhor Caixinha? Eu ainda tô indignado que ele tirou o Bom Tempo. Uma boa partida do Schmidt, distribuiu bem,
deu botes certeiros, cara, mostrou vontade, né? Hoje o time tava com muita vontade, é uma verdade também. Hoje o time tava com pegada, tava querendo ganhar o jogo, coisa que eu não vi ainda, não tinha visto ainda com o time do Caixinha, um time com vontade, com disposição. O Bom Tempo, já falei aqui, mas vale ressaltar, baita partida do Bom Tempo, cara, se não for o melhor, é um dos melhores do Santos hoje. Ele, Zé e Valdo foram aí uns grandes destaques pra mim do Santos. Hoje o Escobar também foi muito bem. O Guilherme fez uma partida regular. É aquilo, né? O Guilherme, ele ajuda a marcar. Tem a questão importante dele na reposição, na questão defensiva, tática. Só que dava pra ele ter saído, né? Dava pra ele ter saído no segundo tempo. Inclusive já tava exausto. E tirou o Rolheiser, que pra mim foi um grande erro do César Sampaio. Não dá pra ficar julgando, né, o treinador interino. Ainda mais o César Sampaio, que acho que não tinha nenhuma vez sido técnico, né? Acho que é a primeira vez dele como técnico. Ele já tinha sido... fez parte ali da comissão do Tite, mas como técnico, eu acho que é a primeira vez dele na beirada do gramado. Só que pra mim foi um grande erro dele ter tirado o Rolheiser. E não porque o Rolheiser tava fazendo uma baita partida, não achei. Mas também não acho que ele tava mal desse jeito. Ele deu, acho que 2 bons passes. Teve uma jogada ali que ele acabou se atrapalhando e tal. Mas não tava mal desse jeito pra sair, né? E o Rolheiser, ele entra no lugar do Neymar, ainda no primeiro tempo. E ele é tirado. É meio ruim, né? Quando o jogador é tirado, né? Ele entra e depois ele é tirado no mesmo jogo. Fica algo estranho. A não ser que o jogador esteja comprometendo muito, é complicado, cara. Eu acho que baixa a moral do jogador e eu acho que é algo que não é legal pro elenco. Ainda mais pro Rolheiser, que ainda não conseguiu se ajeitar totalmente. Vinha fazendo uma partida ok pra boa ali. Tava achando bem, tava querendo o jogo. Pra mim foi o grande erro do César Sampaio. Eu sei que não dá pra ficar julgando muito o treinador interino, mas pra mim ele errou muito nessa. Porque tem uma questão de gestão de grupo, uma questão de confiança. Cara, tava 2-0, dava muito bem pra tirar o Guilherme. Eu sei que ele quis colocar o Tassiano, que é um jogador que marca mais, né? E o Santos tava sofrendo um pouco ali naquele momento, mas achei desnecessária essa saída do Rolheiser, principalmente porque ele entrou durante o jogo e aí acaba quebrando a confiança do jogador. Se ele estivesse fazendo uma partida horrorosa, nem falaria nada, mas ele tava ok pra bem, tá ligado? Então, o Neymar, ele tava indo bem, tava evoluindo, né? Tava tentando achar uns passes, aos poucos tava ganhando ritmo, tava começando a arriscar, né? Tu vê que ele tava tentando umas arrancadas, mas infelizmente veio a lesão aí, o que é bem triste, mas eu falo pra torcida santista. Lá na Vila eu vi que o pessoal, né, eu vi pela TV ali que o pessoal cantou bastante, apoiou o Neymar. Eu falo pra você, torcedor, apoie, cara. Os rivais, a mídia vai bater bastante no Neymar. Não desacredite, cara, ele tem potencial. Ele vai ter tempo, o Santos tem um elenco qualificado no ataque pra dar tempo pra ele. O Rolheiser mesmo que saiu hoje, ele tem qualidade pra substituir o Neymar nesse tempo. Então, eu espero que o departamento médico do Santos não se precipite de novo. E que o senhor Pedro Martins dê uma bronca aí no pessoal. Porque já foi Soteldo e já foi Neymar, né? Mais uma vez os dois se machucando. Então, tem que dar uma cobrada nesse DM pra questão de profissionalização do time. O Barreal fez uma partida boa, fez o gol, foi bem participativo. Teve um lance também no final, meio pro final do segundo tempo ali, que o Rolheiser dá um passe pra ele, e ele quase faz o gol, né? Dá um lançamento ali pra ele e quase faz. Vem se mostrando um jogador interessante. Não achei uma partida excepcional, mas vem se mostrando um jogador bem interessante que pode ser muito útil, tanto pra titular quanto pra elenco. Parece ser uma boa aquisição do Santos. Cara, o Tiquinho... Ele hoje não conseguiu desenvolver tão bem, tentou ali em certos momentos fazer pivô e tal, mas não conseguiu, a bola não chegou muito pra ele não teve uma finalização assim, tipo, muito clara no gol, né, não teve uma grande chance. Achei uma partida apagada do Tiquinho, mas confio muito nele, eu acho que com os jogos ali vai se recuperando. Rincon, que entrou pouco tempo, fez uma jogada ali no final, quase um golaço, mas aí mostrou porque é volante, né, acabou finalizando pra fora. Também acho que não deu pra ver muito do Rincon. A mesma coisa do Tassiano, né? O time do Santos, no final do segundo tempo, cara, nossa, sofreu muito. O Santos tava pedindo pra tomar o gol. Não sei como é que não tomou esse gol. Mas o Santos pediu ali pro final do segundo tempo. O César Sampaio, ele colocou mais volantes. E o time do Santos foi mais pra trás, né? Ele colocou o Pituca e o Rincon e ainda deixou o Schmidt. Tirou o Bom Tempo. Então eu também não sei se foi um acerto dele aí, não. Ele trouxe o time muito pra trás. É a escola Tite, né? Tem essa questão. O Rolheiser, pra mim, tava indo bem, como eu falei. Não era uma partida excepcional, mas também não tava mal pra ser tirado. E eu discordo dessa substituição. Acho que tira a moral do cara. E o JP Sherman, no começo entrou bem, entrou com vontade.
Depois, acho que no decorrer da partida ele foi caindo, deixando alguns espaços na lateral direita. Eu acho que é um dos locais que o Santos vai ter que realmente contratar nessa próxima janela aí do meio de ano. Realmente é a lateral direita. É o setor que o Santos vai mais precisar realmente investir. E trazer um lateral bom, um lateral direito que venha para ser titular. Porque o Léo Godoy a cada jogo mostra que não tem condições, né? Mesmo num jogo que o Santos estava bem, que o Santos estava mostrando disposição, ele estava mal. E o Sherman também mostra que ainda não tá pronto, é um moleque da base, a gente sabe, mas a questão defensiva dele deixa muito a desejar. Na questão ofensiva também ele não é lá aquele primor, então eu acredito que o Santos precisa de um lateral que venha para ser titular. A gente tem o Aderlan, que tá se recuperando, e a gente espera que seja um cara aí que chegue e volte e consiga voltar bem, porque se ele voltar minimamente bem, muito provável que ele ganhe essa vaga, porque o Léo Godoy e o Sherman estão deixando bastante a desejar, cara. Mas, cara, ó, hoje eu vou te falar. A única coisa que eu fiquei triste foi a questão do Neymar. Eu, já falei várias vezes aqui no canal, sou muito fã do Neymar. E fiquei triste com essa lesão. Também é ruim pro Santos, porque o Neymar é um cara que, tu pode ver, até o Neymar ali em campo, por mais que ele não tenha participado diretamente dos 2 gols, ele puxa a marcação. O Santos estava bem no jogo com o Neymar. O Neymar sai e no final do segundo tempo o Santos deu uma sofrida, né? O Santos deu uma recuada. E aí o Santos sofreu alguns ataques do Atlético. Aí beleza, aí foi pro segundo tempo, o Santos começou bem, o segundo tempo até o meio do segundo tempo ali tava um jogo ok. No final do segundo tempo, né, do meio pro final, o Santos foi muito mal. O Santos, nossa, não pode repetir. É que o time do Atlético realmente, cara, eu esperava mais do time do Atlético. E tem jogadores de qualidade, o Hulk, o Scarpa, o próprio Rony é um jogador chato que tava mal. Fausto Vera, o Rubens, a própria zaga, o Júnior Alonso, o Lianco. Esperava mais do time do Atlético, mas o Cuca tá conseguindo tirar bem pouco desse time do Atlético. No final eles até criaram um pouco, só que muito mais porque o Santos recuou, né? Então acho que o Santos tem que ter atenção pro próximo jogo. Vale lembrar que o próximo jogo do Santos aqui, ó, é contra o São Paulo, fora de casa. Jogo complicado, o São Paulo que, pra quem não sabe, empatou contra o Botafogo hoje também, fora de casa, e já tinha empatado contra o Galo fora de casa. Então vai ser um jogo complicado, é clássico, e eu acho que o Santos não deve contratar alguém até lá, e mesmo que contrate, hoje já é quarta pra quinta, né, já até meia-noite quinta, dificilmente eu acho que o Santos vai conseguir oficializar alguém até lá, ou mesmo que oficialize, um treinador disposto a já treinar nesse domingo. E aí depois desse jogo o Santos enfrenta o Bragantino, né, no dia 27, aí talvez a gente já tenha um treinador efetivo, talvez, né? Porque, não sei, dependendo do que o César Sampaio for fazendo, acho que pode ser que vão deixando ele. O Santos hoje, cara, é impressionante, né? Com um treinador interino, o Santos fez o melhor jogo hoje no Campeonato Brasileiro. Oscilou momentos, é verdade, a gente viu muito pouco do trabalho do Caixinha, cara. A gente vê um time muito sem tática, um time longe muitas vezes. Então é preocupante o que o Caixinha deixou de legado. Não se vê nada do legado do trabalho do Caixinha, né? Se vê uma falta de tática. Acho que foi esse o legado que o Caixinha deixou. E também muitas falácias, né? Porque o Caixinha falava bonito, mas o time, né, não apresentava nada do que ele falava em campo. Agora, hoje o Santos sofreu bem menos na bola aérea. Teve chances do Atlético no final, sim. Mas foi um Santos mais resistente. Tanto é que o Atlético, como eu falei, ele cruza muito a bola na área. E o Santos conseguiu se comportar bem. E, cara, o que importava hoje era ganhar. Agora a gente tem esse jogo contra o São Paulo no domingo. Vamos ver. O Santos, um empatezinho lá tá de bom tamanho, né? Um empatezinho num clássico, pra situação que tá o Santos atualmente, tá de bom tamanho. Mas, óbvio, se vier uma vitória, a gente não vai reclamar. Bom, é isso daí. Comenta aí o que você achou dessa partida do Santos. Se tá feliz com essa vitória. Se tá triste com a lesão do Neymar, deve estar, né? Obviamente. Deixa aí nos comentários o que você achou de tudo isso. Se discorda ou concorda de mim também nos meus comentários aqui. É isso daí. Até o próximo vídeo. Valeu!